Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Lima Podcast. Hoje eu tenho uma pessoa aqui que eu conheci por acaso e a gente construiu uma certa história e eu trouxe aqui essa pessoa. Ela é advogada, mas ela tem algumas curiosidades aí que a gente vai descobrir aqui, porque ela gosta de dar uma viajada por aí pelo mundo, fazendo algumas coisas diferentes e eu quero que você conte aqui pra gente. Eu tô com André Leal. Olá, Lima, tudo bem? Tudo bom, Obrigada né? pelo convite. Ô, Vou adorar conversar a minha maior habilidade, não tenho dúvida nenhuma. Vamos lá. legal, Conversar legal. sobre o mundo. Sobre o mundo, né? E aí, a gente tá aqui por quê? Porque Andréa foi minha cliente, é Sou. minha cliente, e a gente, no meio dessas conversas, ela é advogada, e no meio dessas conversas a gente descobriu uma coisa, né, lá, que a gente tem em comum, que você é nômade digital, tá levando Isso. pessoas para outros lugares do mundo. Isso foi o que atraiu, porque um tempo atrás eu quis ser nômade, mas agora não, agora eu quero ficar aqui na terrinha mesmo. Quem sabe você muda de ideia até o final do podcast. Opa, vamos ver, né? Você tentou me convencer, eu acho que agora vai ser o momento Vamos. ideal para chegar nisso, É né? uma missão, viu? A missão. Eu queria começar falando um pouco sobre você. Conta um pouquinho da história, essa coisa da advogada e do trabalho. Depois você entra no Nômade. Vamos lá para Ok. a advogada. Vamos um pouquinho. Anos antes de ser Isso, nômade isso. digital. Eu sou advogada de formação, formada em Direito, evidentemente, mas eu costumo dizer que eu não sou advogada de atuação. A minha atuação profissional sempre teve muito vinculada à consultoria. E embora com uma pegada muito de consultoria jurídica, por causa da minha formação, mas uma consultoria muito mais voltada para negócios. Então, eu sempre fui muito envolvida com o negócio do meu cliente, muito Uhum, mais do que com o meu próprio negócio. uhum, E foi isso, eu acho, que me deu essa visão do negócio de multifacetado e talvez até essa visão, por exemplo, dos processos de comunicação e por isso essa ideia de chegar ao nômade digital como uma possibilidade. Por aham, quê? Porque eu fui identificando com análise de negócios que o mundo é muito pequeno e é muito disponível e que por que nos limitarmos às nossas cidades, aos nossos estados e aos nossos países. Então, aham. acho que começou muito dessa visão de negócio, foi o que me levou para o mundo. Mas a minha formação é jurídica, eu estudei Direito na Universidade Estadual da Paraíba, sou de Campina Grande, é importante dizer Hum, isso, né? O pessoal que nasce em Campina Grande gosta de dizer que é de Campina Grande, isso, é então eu sou de... campinense. Isso, mas já saí de Campina Grande há um tempo e já fui muito nômade digital no próprio Brasil. Então, eu morei em algumas cidades Antes de existir no essa país. palavra, né? Antes de existir essa palavra. Então, assim, talvez eu fosse conhecida como cigana. Isso. E que é o processo do contraponto, né? Antigamente era o povo cigano que fazia muito isso. Aham. Mudava muito de cidade para cidade e gostava desse processo. E eu gosto. Tanto é que eu digo muito às pessoas que eu sou uma cidadã do mundo. Uhum. Foi por isso que eu dei início a um projeto, que é um projeto que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é do Cidadão Global, que Uhum. é para estimular as pessoas a elas escolherem onde desejam viver e desenvolver suas carreiras e habilidades. Então, assim, não é ser nômade digital só por ser, ou por Aham. ser uma moda. É Isso. um estilo de vida. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso por aqui. Então, acho É, que tudo começou aí. começou aí, né? E aí, uma curiosidade é a questão de, é possível trabalhar com direito e ser nômade? Como é esse encaixe na agenda nômade e advogado? Porque, para mim, foi novidade, né? Eu já vi programador nômade, fotógrafo nômade, videomaker nômade. Advogada nômade foi... Também, né? Então, o que é que foi acontecendo? Antes de mais nada, para questões básicas, e aí outra informação importante, eu sou advogada no Brasil e eu sou advogada também em Portugal. Eita. Por quê? E eu sou advogada também como sou no Brasil, tá? Eu tenho inscrição, mas eu não advogo em Portugal, mas Aham. eu tenho inscrição na ordem portuguesa. Porque alguns países, especialmente, e aí agora falando dos países de comunidade de língua portuguesa, então Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, são países de comunidade de língua portuguesa, eles possuem como se fossem tratados entre eles e algumas profissões elas podem ser exercidas naquele país de destino, se você
cumprir alguns requisitos. Então, no caso da advocacia entre Brasil e Portugal, existia, eu vou colocar no passado porque não existe mais, muito recentemente isso mudou, mas existia um tratado de reciprocidade. Então, o advogado no Brasil podia advogar em Portugal e o advogado português podia advogar no Brasil. Sempre com o apoio de um advogado técnico do país onde você estivesse advogando, por questões óbvias. A lei é a lei em cada país, mas as leis são diferentes, mas você tem as mesmas habilidades de leitura, de argumentação e de trato com o cliente, mas sempre com um advogado técnico do local específico. E esse é um ponto básico, que são o mesmo idioma, o mesmo idioma, então facilita o processo. Mas, André, isso acontece também com advogados, por exemplo, na Inglaterra? Sim. Com advogados nos Estados Unidos? Sim, também. Por quê? Porque a gente também sabe que esse processo de globalização, na minha época era globalização, tá? Não sei como é que estão chamando hoje, não. Mas é internacionalização de negócios. Sim. Os advogados, eles precisam se comunicar entre si, porque as empresas, elas são nascidas em um país e desenvolvidas em outro. Então, esse processo de intercâmbio de atuação da advocacia e o advogado de um país com o advogado de outro ficou muito comum. Para atendimento de empresas originárias nos países de origem e destino, e também para atendimento à população que se desloca. Então, por exemplo, para processos de imigração, um advogado brasileiro pode atuar na Inglaterra, dando assessoria a brasileiros que estão na Inglaterra em busca do processo de imigração. Então, essa orientação, ela E pode aí ser eles fazem isso lá, né? Eles podem ficar fazendo. E eu estou falando aqui de uma atuação de consultoria, que não é uma atuação da advocacia formal. Mas para a advocacia formal, também existem tratados entre países, e aí eles vão ser bem diversos, a gente teria que fazer uma lista e fazer uma pesquisa sobre cada um. Mas existe também o processo de você validar o seu diploma em algum país que tenha um tratado com o seu país de origem. E eu gosto muito de falar em país de origem, país de destino, e não Brasil e Estados Unidos, Brasil e Austrália, para que as pessoas tenham essa noção realmente de cidadania global e que sempre é país de origem e país de destino. Se você é um australiano, é o seu país de origem, e você deseja atuar nos Estados Unidos, é o país de destino. Então, ter sempre essa linguagem de país de destino e de origem. Entendi. Eu estou insistindo nessa coisa do advogado porque eu tenho muitos clientes, né, que são advogados, e eu acho que depois que eles assistirem isso, eles vão se interessar por expandir mais, né, esse leque de poder viajar. Assim, eu acredito que vocês já deviam ter esse conhecimento, eu não tinha, então foi essa surpresa minha. Mas é surpreendente não só para você, tá, Lima? Eu conheço muitos colegas advogados que também não têm essa noção de que podem atuar, podem aproveitar a formação. E por isso que eu mudei um pouquinho a referência, que não é necessariamente advogar, porque a advocacia, no sentido literal da palavra, é muito técnica. Então, é preciso vivência, muito mais do que estudo acadêmico, é preciso vivência para poder você advogar no país de destino. Mas já existem esses tratados de cooperação entre as profissões, e a advocacia, direito é uma delas, mas existem outras profissões, e aí tudo vai depender do que você precisa verificar. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos existe a possibilidade, em alguns estados americanos, porque a gente tem que sempre lembrar que os Estados Unidos é um continente, cada estado é um estado, mas que com um curso de formação, como se fosse uma pós-graduação, você depois está autorizado a fazer uma prova, que é o BAR, de lá, que é o exame de ordem da OAB, e que se você passar, você está habilitado para advogar. Mas isso não quer dizer que você vai advogar. Porque no Brasil você também passa no exame de ordem, você está habilitado a advogar, mas isso não quer dizer que você vai advogar. Então, a gente tem sempre que fazer esse alerta e esse diferencial. Entendi. E aí, agora eu vou começar a história, porque quando a gente se encontrou e conversou, a gente estava fazendo um projeto seu, né? Que era a gravação do seu curso, e dali, por acaso, entrou nessa conversa de falar de Nômade, né? Isso. Que seria um outro projeto que você vinha falar. A gente ia gravar esse projeto, só que ainda não estava por dentro, né? E aí, quando a gente começou a conversar, você foi conversando comigo, fazendo umas perguntas, que você é boa disso, né? De ali, agora mesmo já teve essa situação aqui no estúdio, você já foi capturando algumas informações por aqui. E aí, você já estava tentando me convencer para eu sair daqui do país, né? É, mais ou menos isso.
Por algum motivo, e talvez seja realmente sangue cigano. Eu sou nordestina, então eu tenho sangue indígena, cigano, europeu. É uma grande mistura. Africano, com certeza. E, inclusive, é um próximo destino. Eu estou indo para Angola. Mas eu acho que sempre esteve em mim. E esse processo começou muito com essa orientação para os meus filhos. Então, os meus filhos já Tam- tiveram uma formação de Também já, nômades. eles já estão por aí, pelo mundo Já também, estão né? pelo mundo e tiveram essa formação de nômades digitais. E sempre que as pessoas me perguntavam, mas por que você deseja que os seus filhos vão embora? Como é que você vai viver sem eles por perto? E eu sempre disse o seguinte, e hoje eu utilizo essa frase para os profissionais que eu conheço. É tão bacana quando você vai num restaurante e o menu tem diversas opções. Aham. Inclusive, hoje em dia nós já temos menu específico para veganos, vegetarianos, mas também para quem é carnívoro. Então, o processo de ser nômade digital surgiu em mim. E nesse processo de estimular as pessoas, como por exemplo, eu estou tentando convencer você e a sua esposa a pensarem novamente nessa Isso. possibilidade, é para a gente dizer assim, poxa, o mundo está aí e está aberto para que você possa escolher onde quer viver, de acordo com o que você deseja para a tua qualidade de vida, de acordo com o que você deseja com os teus propósitos de contribuição no universo, na tua comunidade, de acordo com a tua profissão. Então, assim, é tão bacana, está disponível, por que não? Uhum. E outro ponto que eu digo muito, é tão mais simples voltar, Uhum. né? E é tão interessante, você amplia Você foi tanto lá, experimentou, não deu certo, isso. voltei. Então, isso começou muito com essa formação dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, Arthur e Amanda, adultos ambos, moram fora, já são nômades digitais dos próprios países, porque o meu filho Arthur mora em Portugal, Uhum. mas ele trabalha para uma empresa americana e o contrato é da Alemanha. Eita. Então, ele é um Na nômade digital na prática. prática, porque ele é brasileiro, morando em Portugal, para uma empresa americana de um contrato alemão. A minha filha mora atualmente em Paris. Uhum. Também nesse processo, ela começou a formação dela aqui em Recife. Ela estudou Relações Internacionais, 1 ano e meio em Recife, 1 ano em Portugal, 6 meses na Bélgica e 2 anos de mestrado na França. Eita. Então, ela também tem esse processo muito de nômade digital. O marido do meu filho também, esse processo, foi morar na Alemanha imediatamente, fez o curso de formação dele inteirinho na Alemanha, atualmente mora em Portugal para uma empresa americana. Então, esse processo de nômade digital, nós somos descobrindo que nos abre portas Uhum. para que você tenha escolhas. Então, acho que esse é o principal atrativo de ser um nômade digital. Que Inclusive, legal. a escolha deles eles moravam em Berlim, o meu filho e o marido dele. Eles moravam em Berlim e decidiram morar em Portugal por um atrativo de clima. Em Berlim é muito frio e lá é mais quente. Então, que isso faz parte do processo de escolha do nômade digital. Você não fica amarrado. Amarrado. Você pode ir para uma determinada região, se não gostou, E o vou outro, para outra. exatamente. E não gostou ou gostou por um tempo. Isso. Porque eles moraram por 5 anos. Então, não gostou? Não, ele gostou por 5 anos. Tá aí. Mas é para sempre? Não, né? Então, E eu você digo, pode experimentar, né, morar em vários locais. Você tem essa liberdade, então, eu quero passar um tempo na Alemanha, outro em Portugal, isso. outro. E aí, talvez o que seja ainda mais interessante da história da minha família, porque eu venho de uma família muito grande, eu tenho 9 irmãos. Hum. Então, é uma família bem diversa. E hoje, metade dos irmãos mora fora do Brasil. Tá. Ah, Isso. tá no sangue, E tá no tá no sangue. sangue. E assim, eu acredito, eu gostaria de crer, acredito mesmo, que fui eu que fui estimulando todos, mas com esse Eita, mesmo propósito tô de, com medo. tá, você tá aqui, mas por quê? E por que só aqui? Já pensou em ir para Que... outro lugar? E que tal? E já pensou, inclusive, mudar de profissão? Porque o nômade digital também tem nesse ser, essa possibilidade. Ok, eu sou advogada, mas eu podia ser confeiteira. Hum. Tá, então se eu for morar na Itália, que tal agora fazer pães? E aí eu Hum. vou estudar sobre fazer pães e vou morar na Itália e isso vai mudar totalmente o meu histórico. Isso para os mais ousados. Mas Engraçado, digamos que eu vou te vá. interromper, mas para continuar essa conversa, na época que eu tinha essa inclinação para ser nômade, eu tentava fazer isso. Eu disse, poxa, todo mundo pode ser. Eu ia encaixando pessoas, pô, tu pode ser nômade. Apesar de nunca ter sido,
Mas eu ficava olhando, tu também pode. Só que assim, tinha minhas restrições, né, de profissões. Eu não achava que qualquer profissão. Inclusive a minha era uma que tinha alguns aspectos que eu dizia, poxa, não dá para esse tipo de coisa. Então assim, eu ficava pensando coisa. E aí eu vou depois aproveitar e Joia. perguntar muita coisa sobre isso. Mas quando você falou essa coisa de você convencer as pessoas, engraçado que eu ficava pensando nisso e ia conversando, jogando isso na conversa. Sim, e tem uma história muito interessante que é, eu comecei esse processo de nômade digital de olho em ampliar as oportunidades de atuação dos meus filhos. Na realidade, eu tentei imigrar. Na realidade, eu não tentei imigrar. Volta dois passos. Eu não Tá, tentei imigrar. Eu fui concursada do Banco do Brasil. Esse é outro processo do meu. A gente depois vai gravar um podcast só sobre a minha só história de disso. vida. Tá bom. Biografia André Leal. Mas eu era concursada do Banco do Brasil, pedi demissão e disse, então, início ao 2005, e eu identifiquei que eu precisava aprender o inglês, e esse tópico vai para nômades digitais, que eu precisava aprender inglês para poder ampliar o meu repertório. E eu comprei um curso de inglês na Inglaterra, Londres. Tinha 2 amigos que moravam por lá, animada, pedi demissão do Banco do Brasil e Hum, etc. Fui embora. polêmica, hein, já? E aí não me deixaram entrar. Eu Hum, voltei do aeroporto. eita, Então, assim, encarei com muito bom humor. Na volta até foi. disse, Qual foi encarei. o país mesmo? Londres, foi Londres, eita. Inglaterra, em 2005, então foi bem tenso na época. Mas eu saí numa quinta-feira de Recife e voltei no domingo. Uhum. Mas porque não me deixaram entrar. Então, eu também fui descobrindo ao longo desse caminho, ao longo dessa trajetória, que o imigrante, ele não tem o direito de entrar no outro país. É uma conquista. Hum, E esse processo é que é muito importante no planejamento de quem quer ser um nômade digital. Você é sempre muito acolhido onde você está, onde você nasceu. Não, nem sempre, mas é outro podcast de filosofia. Mas, via de regra, você tem muitos direitos onde você nasceu. E para onde você deseja ir, você precisa se preparar para ir. Por uhum, quê? Porque eu não estou indo para aquele país simplesmente porque eu quero. Aquele país tem que me querer também. uhum, Então, o que eu devo fazer para aquele país também me querer? E na entendi. época eu era mais jovem, mas já adulta, e tive esse dessabor de não ser aceita num país e aprendi que eu precisava me preparar mais e melhor para que a partir dali eu fosse aceita nos próximos países que eu desejasse ir. Aquilo não foi uma decepção pra você desistir, né? Porque normalmente a Não, pessoa acontece isso aí, poxa, não não foi é um pra. aprendizado e talvez foi até estimulante, mas assim, eu já antecipo, nunca voltei na Inglaterra. Tá na minha lista, quero conhecer, eu gosto de conhecer todos os lugares que eu ainda não conheci, mas aí ela foi pro final da Da lista, né? lista. Já que ela foi a primeira e não Entendi. deu certo, ela foi pro final da lista. Vamos gastar dinheiro lá só quando eu tiver conhecido o resto do mundo. Ei, sem mágoas. Tá bom. É só questão de prioridades mesmo. Somente. Mas a gente vai descobrindo que nem tudo dá sempre certo. Uhum. Mas esse é o experimento de vida. Faz sentido. Então, mas o nômade digital, ele sim, ele tem esse leque muito aberto e em todas as profissões, em todos os países e de todos os formatos. Para algumas pessoas vai ser mais simples e mais fácil? Claro que sim. Uhum. Para alguns países também é mais simples e mais fácil? Claro que sim também. Então, Tá. tudo depende de alguns fatores e aí a gente vai destrinchando os fatores que Certo. E vão aí? condicionando. E aí eu quero destrinchar de uma forma seguinte, eu vou fingir, Opa, eu vou fingir que eu tô querendo ser nômade de volta. Mas minha combinado. esposa tá aqui, ela sabe que não é É, um é bom que plano bom que ela já vai ouvindo as respostas. para ver se dá certo. E aí eu vou começar a entrar nessa coisa de nômade, Joia. puxando para mim, como se eu fosse voltar a ser nômade. Não Maravilha. sei se daqui pro final da conversa, Quem né? sabe? Não, Vamos mas eu, ver. eu montei o podcast agora, eu não vou Não. sair daqui, não, né? Ou posso, né? De lá. Eu dou ideias também para dar continuidade ao que está montado no país, tá? Que é outro Ah, ponto. ó. O nômade digital, ele não é um fugitivo do país, tá? A gente tem que lembrar que o nômade ou o imigrante, ele não está fugindo do país porque o país está em guerra, por exemplo. Uhum. Ele não está sendo expulso do país porque ele tem um posicionamento ideológico diferente. Diferente. Então, não é isso. O Aham. nômade digital fez uma escolha. Então, ele não Aham. precisa abandonar tudo e seguir. Então,
Lima, você pode deixar o podcast rodando aqui. Chama um parceiro de podcast que vai dar continuidade, toma conta do podcast. E você faz uma vivência de nômade digital e quem sabe depois volta. Vamos lá, hein? Mas sim, era só para pegar o gancho de que as pessoas não precisam abandonar o que elas têm para serem nômades digitais. Isso também é muito importante. Tá, e aí, porque também tem dois processos que você faz, né? Existe o nômade digital e existe o de imigração, né? Então, assim, de pessoas que querem imigrar, você trata desses dois processos, não é isso? Trato. E é diferente isso, né? São projetos bem diferentes. E aí, foi ótima a sua pergunta, tá? Num processo de consultoria, como se nós estivéssemos conversando sobre o seu projeto, a minha primeira pergunta sempre é: por que você quer? Por que você tem esse desejo de sair do país? Antes de você continuar, eu acho que eu vou aproveitar o podcast para fazer essa consultoria grátis aqui, Vamos lá. tá bom? Então, nisso aí começa com essa pergunta, é muito interessante, né? Porque já serve de roteiro. Para quem está pensando em fazer, talvez essas sejam perguntas... Aliás, talvez não. Essas são perguntas que eu faço, sem dúvidas, no começo de qualquer consultoria de imigração. E imigração e internacionalização de negócios. Porque a gente também trabalha com internacionalização de negócios. Ainda tem esse ponto, né? Tem. Mas tudo começa com o porquê. E não é aquele clichê do propósito. Não. É assim, é importante que você saiba por que está saindo do seu país de origem. Para que o seu país de destino não te decepcione. Normalmente o que é mais clichê é qualidade de vida, segurança, né? Aí eu adoro perguntas, tá? Eu sou uma criança de 2 anos que pergunta, já anotou, né? E eu sempre digo assim, qualidade de vida, que bacana. O que é qualidade de vida para você? Porque para algumas pessoas qualidade de vida é estar muito perto da família. E o imigrante, esse é um dos pontos mais desafiadores. Por quê? Porque, via de regra, você estará muito longe da sua família. Mesmo a minha família, por exemplo, somos 9 irmãos, metade foi morar em Portugal e na mesma cidade. Então, eles não têm o desafio tão drástico de estar longe da família, porque eles estão próximos de parte da família, mas é parte da família. Então, tem outra parte ali, né? Acabou de nascer um sobrinho, inclusive devo visitá-lo semana que vem, na Alemanha. Mas a gente não pôde participar do processo de gravidez da minha irmã, a gente não pôde participar do processo de nascimento, é diferente. Então, existem esses pontos. Então, para alguém que qualidade de vida é estar próximo à família, não vai ser, certeza. Né? Então, o meu processo de convencer pessoas a irem, também pode se transformar em convencer não ir. Ou em ajustar. Então, por exemplo, André, mas é tão importante a minha família. Aí a minha sugestão é, então que tal você fazer primeiro uma experiência? E como seria essa experiência? E uma experiência, aí você tem diversos caminhos. Minha gente, quanto mais você abre esse mundo, mais você descobre possibilidades. Uma viagem de 30 dias de férias não é uma experiência. Não é uma experiência porque é turismo. Eu também costumo dizer às pessoas que é importante a gente separar o nômade digital, o turista e o imigrante. Isso é uma classificação que eu faço, tá? Não está em livros. De onde você tirou, André, isso? O estudioso de Harvard. Não sei. Isso é uma classificação que eu... didática para mim e na prática lá tratar com os clientes. Então, assim, turismo é turismo. Então, turismo, você conhece os melhores bairros, os melhores restaurantes, as melhores experiências. Você volta morrendo de saudade. Inclusive, vai desejando voltar para casa. Né? Tem a viagem. Bom mesmo é voltar para a minha cama e etc. Então, esse é o turista. É diferente. O nômade digital, ele também não decide que o próximo país será o país de destino final. Ele só decide que o próximo país é o próximo país. E que talvez tenha um próximo país, e que talvez tenha um próximo país, e que talvez ele dê a volta ao mundo e volte para o seu país de origem, mas o que ele tem nele é o desejo de continuar se sentindo muito bem onde ele estiver. Então, se o próximo destino incomodar o clima, como foi o caso de Arthur e Nicolas, eles foram do Brasil para a Alemanha e viveram por 5 anos, mas em determinado momento a temperatura atrapalhou, eles foram para outro país, que é Portugal. E eles já pensam em talvez, quem sabe... sair por aí, né? Outro país. Então, o nômade digital, ele não tem ponto fixo. Mas isso é muito difícil com crianças.
Isso é. Ah, não. É. Isso é incrível com crianças. Olha só, uma criança que consegue ser formada no processo de formação dela, inclusive de educação, de absorção de sabores, de cores, de culturas, no mundo inteiro. Minha gente, que adulto incrível vai ser essa criança. Legal Vai demais. ser incrível. Então, assim, é mais desafiador? Talvez. Aham. Talvez seja mais desafiador. Mas outro ponto que a gente consegue. Então, o turista é um ponto, o nômade digital é outro. E o imigrante é aquele que decide fazer do lar o próximo país. Então, ele estará realmente com um projeto de muito mais longo prazo, ele se atenta a muitos pontos de o meu próximo lar, tenho que escolher a cidade, os meus filhos vão estudar na escola de X a Aham. X idade, quer fazer faculdade naquele Naquela cidade. país. Então, o imigrante, ele é um pouco mais estável Aham. do que o O nômade. turista e o E o nômade. nômade digital, com certeza. Então, existe um processo desafiador, sim, mas também um processo mais colorido, tá? Do Uhum. nômade digital, Aham. por causa de tudo isso que eu falei. E outro ponto que é muito interessante é que nós, seres humanos, nós vivemos à base de comunidades, em grupos. E os grupos com desejos semelhantes. Então, imagine quantos nômades digitais você vai encontrar sendo um nômade digital. E os Uhum. nômades digitais não estão pelo mundo sozinhos. Aham. Eles estão com as esposas, eles estão com as namoradas, com os namorados, com os filhos, com os pets. Porque alguns nômades digitais fazem questão De absoluta viajar com de os viajar com os pets. seus pets. Então, você tem nômades digitais em motorhome, nômade digital que trabalha em hostel, nômade digital que aluga casa no Airbnb a cada um ano e vai para a próxima casa. Então, Conheço disso tudinho, viu? Eu já mostrei pra ela várias dessas coisas. Então, existe essa comunidade de apoio. Então, você nunca estará só eu, meu marido e minha filha isolados no mundo. Não. Rapidamente você vai conhecer outro casal que tem mais 3 filhos e não um só. 3. E que se apoiam, que indicam a escola, que indica o professor do idioma daquele país que você decidiu viver. Então, é um processo muito estimulante. Sim, desafiador, não tenho dúvidas, Uhum. especialmente para quem gosta de muita calmaria, né? Dessa estabilidade incrível. Aham. Mas, né, Que- cheio de cor. Ó, chega o meu olho brilha, Cheio porque de eu surpresas, cheio de novidades, cheio cheio de sim. descobertas, E né? existem várias formas, e você me perguntou, tá, André? Então existem várias formas de projetos temporários, sim, antes de você decidir ser um nômade digital ou ser um imigrante, e que vão desde programas voluntários, e aí a Uhum. gente pode até deixar no link de descrição alguns links interessantes. Existe um programa chamado IESEC, que é uma empresa. A IESEC, ela Conheço, é isso é legal. fantástica, tá? Então ela é fantástica, inclusive para você ter uma experiência de nômade digital recebendo estudantes na sua casa. Então você não Aham. vai sair do Brasil, vai Isso. receber na sua casa um estudante estrangeiro gratuitamente. Isso já vai ampliar a tua visão de mundo. Então, Uhum. já é uma forma de ter uma experiência de visão de mundo. Ou enviando o seu filho, porque é um projeto para jovens. Aham. Amanda, minha filha, por exemplo, ela Sim. fez um projeto desse no Peru. E Aham. ela foi ensinar inglês no Peru Que por massa. 40 dias. Então, Que nômade massa. digital na veia mesmo. É um processo. O outro projeto que também é muito interessante, e os meus filhos brincavam muito comigo, porque diziam, mamãe, você só pode ter algum tipo de parceria com as Tá ganhando agências, comissão tá ganhando aí. comissão, nos projetos de au pair, que é babá. É você Ah, tomar sim, sim, conta de sim, sim. crianças, ou a minha pronúncia do inglês, talvez. Inclusive, Tá acho que a mais que a expressão. minha, tá mais que E eu a acho até que minha. a expressão não é inglês, eu acho que é francês, au pair. Sim. Mas o pessoal que estuda idiomas vai nos corrigir depois. Mas é um programa fantástico. Por quê? Porque você vai para estudar o idioma, ser Dentro do. responsável por uma criança no país. E na minha família, algumas pessoas fizeram, tá? Esse programa. A minha irmã, que mora na Alemanha, e o meu genro, que hoje mora em Portugal, mas foi morar na Alemanha. Então, um homem e uma mulher fizeram um Uhum. processo de tomar conta de criança fora do Brasil para poder iniciar a jornada. E ele também foi Ele tomar. também toma conta de uma Que criança. legal. Alguns países aceitam homens no Aham. processo para tomar conta de crianças e outros países não aceitam mais. Hum. Em via de regra, aceitam as mulheres, mas os homens Isso. são em alguns países. Mas ambos foram e foi uma experiência extraordinária. As famílias que receberam
eles até hoje mantêm contato e viraram Criou um pessoas da laço, família. né? Criou Que laços. massa. Então é um programa que dura, é temporário, pode durar de 1 até 2 anos. É Aham. temporário e é uma experiência. Você vai e volta, é tranquilo. Existem também os programas de voluntariado, Uhum. que também são super interessantes. Você se cadastra, vai trabalhar como voluntário em uma escola, como voluntário em um hospital, Hoje processo em de dia tá cuidadores. bem difundido isso, né? Através, tem até uma comunidade que é feita num site, não sei se você conhece, que foi criado por brasileiros, que agora me fugiu o nome. Não sei se você conhece esse, não? Não, É em inglês o nome, daqui tá? pro final eu acho que eu lembro, mas ele faz muito troca de serviços em hostel, É, que aí em... é outro processo, tá? Esse de Hum. Ah, sim, voluntariado isso. são programas sociais, você vai para trabalhar em programas sociais. Sim, sim. Existe esse que você está falando, que é uma troca de você vai morar num hostel, por Isso, exemplo, e você e troca pela algumas horas, moradia você toma algumas conta horas de do trabalho. jardim. Isso, Pela isso. moradia você fica na No bar. recepção. Isso. Existe também nas casas. Pela moradia Você você cuida daquela cuida casa, daquela faz casa. uma reforma, Que pinta a aí já é casa. um pouquinho diferente. Uhum. Os projetos de voluntariado você vai realmente para um projeto, aí você tem horário, você tem obrigações, só que é um projeto voluntariado. Aham. Então é um pouco diferente. E em relação a alguns países, eles têm vistos específicos para isso. Eles chamam de work holiday. É Sim, sim. algo mais ou menos nesse processo. E tem um visto específico que você pode passar, a grande maioria, até 1 ano, Uhum. porque não é um trabalho formal de carteira assinada e recebimento de salários. Então, é um trabalho voluntariado. Então, existem vistos específicos para isso. E Porque esses vídeos são esse mais fáceis de tirar, dependendo do país? Ou... a gente tem que entender sempre, e isso serve para todos os tipos que a gente falou aqui, Aham. inclusive o turista, né? A gente tem sempre que identificar, por exemplo, quem deseja conhecer os Estados Unidos tem que se programar com bastante antecedência para tirar o visto. A Uhum. partir do ano que vem já está bastante divulgado que para quem for para a Europa também existirá o Vai visto precisar. eletrônico, isso. Então, mesmo para o turista, o processo de se preocupar com o visto é muito importante. Porque, lembrando, você não tem direito de entrar no país que você deseja. Aham. Você tem uma expectativa de que será recebido se você avisar que vai, né? É como se você estivesse indo na casa de uma pessoa. Mas hoje em dia você consegue na Europa, né? Ir sem pedir visto Hoje em dia você para não pede Portugal. visto antecipado, tá? Mas você passa pelo Quando processo na de imigração imigração. lá. Então, não Hum. é antecipado, mas pode acontecer o que aconteceu comigo. Você Você vai chegar lá voltar. e vão dizer, Porque não. acontecia muito na Espanha, né? Essa coisa de voltar, né? As pessoas iam quando chegava lá e diziam, não quero você aqui. Eu via muita notícia disso, de acontecer na Espanha. Normalmente você vai encontrar muito esse processo em países que são destino para imigração com a permanência ilegal, porque algumas pessoas se utilizam do processo de poder entrar no país como turista Para e depois permanecem, permanecer. tá? E aí também outro podcast, tá? Que são as questões sociais vinculadas a esses imigrantes chamados imigrantes ilegais, né? Que eles vão como Aham, turista e eles permanecem. Mas muitos países, inclusive os Estados Unidos, eles aham. precisam desses imigrantes na sua base de mão de obra. Uhum, Então, as empresas e muitas empresas pagam até menos impostos porque pagam um salário sem o pagamento de alguns impostos a esses imigrantes que são ilegais e eles não vão cobrar isso dos patrões, aham, porque eles estão lá numa situação de fragilidade, por exemplo, aham. mas são uma base importante no processo produtivo de alguns países. Então, mas filosofias políticas à Aham. parte, alguns países têm esse processo de controle mais rigoroso do imigrante, mesmo sendo um imigrante Legal. Ah, sim. turista, mas por causa desses casos, dessas experiências dos turistas que ficam no Ficam. país para trabalhar. Uhum. Mas é bem caso a caso, tá? Tá. Aí vamos voltar para aquele processo de eu tô querendo Tá ir. querendo ir, então o meu primeiro ponto é por quê? Aham. E eu tenho uma recomendação que eu digo, Lima, escreva uma carta para você mesmo, dizendo por quê. Você não precisa dizer a mim, que eu Uhum. sou a sua consultora. Certo. Escreva para você. Oi, Lima, do futuro. Decidi morar em Portugal porque blá, 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 blá. Aham. Dobre essa carta e coloque na sua carteira. Por quê? Você vai precisar ler essa carta em algum momento, pode acreditar. Para Porque reforçar aquilo, né? isso, por mais desejoso que você esteja
para ir viver em um outro país, ser nômade digital, em algum momento algo vai te fazer falta. Isso é do ser humano. Se vai ser a família, se vai ser o cuscuz com ovo, que não precisa se preocupar, tá? Hoje em dia tem todas as comidas em todos os lugares do mundo. O mundo está Hoje muito, tá mais, tá mais muito fácil. universal. Mas em algum momento, então, em algum momento, às vezes você pode esquecer o que te levou aí. Aí você pega a cartinha e lê. Vai lá. Ah, entendi. Foi isso Isso aqui. aconteceu comigo que me levou a tomar essa decisão. Ah, obrigada, Lima, do passado. Deixa a cartinha e Obrigado, coloca no Andréa, banco. pela cartinha. Então, isso também é uma dica que eu dou. Mas se você entende por quê e decide ir, aí a minha terceiro ponto, planejar. E aí o planejamento a gente abre outros itens. Então o planejamento vai variar muito. Vai variar de quê? Uma da tua condição financeira. Eu sempre digo, quem tem dinheiro de sobra vai para qualquer Vai em lugar do qualquer mundo. lugar, né? De qualquer jeito, a qualquer momento, né? Certo. Entra aí passa o cartão, compra a passagem aérea, preferencialmente classe executiva, para poder ir descansado. Então, tem esse processo. Ah, André, mas você disse que tem que ter visto anterior. Claro, minha gente, quem tem dinheiro já tem um visto antes. Mas o dinheiro, então, a condição financeira estabelece, sem dúvidas, o teu formato de planejamento. Esse é um ponto. Imigrar ou ter experiência fora através de intercâmbio, seja esse intercâmbio de idiomas, seja esse intercâmbio de trabalho, de voluntariado, também exige um planejamento financeiro. Ainda maior do que o Nômade, não é isso? Eu acho que não maior, só diferente. Eu nem deixaria maior ou menor, só diferente. Mas eu costumo comparar a você ser um investidor. Uma das primeiras perguntas que te fazem, e eu estou falando como se eu tivesse vários investimentos, não. Certo. Mas eu já vi no YouTube que essa é a pergunta, tá? Que é, você é um investidor de risco ou você é conservador? Então, se você é um imigrante de risco, e normalmente os nômades digitais são imigrantes de risco, porque eles gostam da aventura de ir conquistar os países. Então, esse planejamento financeiro, ele também é de risco. Ele não é conservador. Isso. Se você é conservador, então, normalmente, o planejamento... então, se você é conservador, então, tenta programar 1 ano de custos fixos. Coloca na tua planilha esse 1 ano de custos fixos no valor mais alto e não no valor mais baixo. Mas digamos que você é um investidor de alto risco. Então, a gente também faz planejamento para investidor de alto risco. Vai com 30 dias. Por quê? Porque quando chegar lá, você vai trabalhar. Sim. E que é outro ponto que eu gosto muito de destacar nas consultorias. Trabalho é diferente de emprego. Vamos lá. Essa eu quero saber. Trabalhar é fazer qualquer coisa para ganhar algum dinheiro para que você possa se alimentar e se abrigar. Certo. Então, o nômade digital e o imigrante, ele tem muito em mente que a condição humana quer que você coma e se proteja do sol e da chuva. Então, eu tenho que ter dinheiro para comer e me proteger do sol e da chuva. Então, eu tenho que ter onde morar e o que comer. Então, eu preciso trabalhar. Então, eu posso trabalhar lavando prato, fazendo faxina, sendo garçom. Mesmo que a minha formação no Brasil seja engenharia astronáutica, mas você só fala português e decidiu trabalhar na Alemanha. Isso. Amigo, você não vai trabalhar com engenharia astronáutica lá se você não souber falar alemão. O Google Tradutor não dá para agir nesses casos. Então, né? Esse é um ponto do planejamento que a gente também trabalha muito com as pessoas, especialmente os profissionais que têm formação regular. Eu quero ir, mas eu quero trabalhar na minha área. Eu quero ir para lá e quero ser fotógrafo, quero trabalhar com vídeo. Bacana. Né? Então, o teu planejamento de antes é muito maior e o teu investimento de antes também vai ser. Então, você deseja, por exemplo, ir para a Alemanha, atuar lá como advogado ou consultor. André, mas meu inglês é incrível. Tá, mas você não está indo morar na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Você está indo morar na Alemanha. Mas o inglês é o idioma universal. Sim, mas você está indo morar na Alemanha. Com empresas alemãs, profissionais alemães. Então, são países que sim, existe uma taxa, um percentual muito alto de pessoas que falam inglês, claro. Mas nem nos Estados Unidos existe um percentual de 100% de pessoas que falam inglês. Americanos, tá? Isso. Então, americanos, descendentes de espanhóis, nos Estados Unidos podem não falar inglês. Mas nasceram lá. Que é diferente de quem foi americanizado.
porque aí tem que ter a prova do idioma, é outra Sei. história. Mas eu posso nascer lá, meus ascendentes são espanhóis e eu nunca aprendi inglês e sou americana e vou ter a cidadania americana. Então, na Alemanha, nem todo mundo fala inglês. Eu Uhum. posso ser o dono de uma empresa incrível, um empresário de sucesso na Alemanha e não fala inglês. Por quê? Porque eu não preciso Não falar precisa inglês. Eu estou na falar Alemanha, eu preciso a falar língua alemão. nativa dele. Então, esse é outro item muito importante para o imigrante e o nômade digital, que é muito cuidado com os seus desejos que estão apenas no seu mundo imaginário. Uhum. Então, E isso que não, você nem faz noção que é isso assim. não é limitador, isso só vai te dar um pouco mais de planejamento. Então, você é engenheiro e Uhum. quer trabalhar na Alemanha como engenheiro, bacana. O que você precisa fazer ainda no Brasil para ser um engenheiro na Alemanha? Vamos estudar Primeira e língua, né? planejar. Eu sugiro primeiro, antes de mais nada, o idioma. É muito importante. Aham. Então, isso nos leva ao ponto de por que tantos brasileiros escolhem Portugal? Porque muitas pessoas dizem, É porque lá mais é mais fácil barato. Não, muitos escolhem por porque não causa da tem o língua. segundo idioma. Isso. Nem o espanhol, porque a gente aqui habla um pouquito de espanhol. Portunhol, né? Portunhol, né, minha gente? Não é O nem portunhol espanhol. o portunhol de turismo é E diferente se do você chega, espanhol, não, e né? se você chegar na Argentina ou na Espanha com esse espanhol, vão dizer assim, que idioma é esse que você está falando? Aham. E até Portugal, porque lá o sotaque, né, a forma como eles falam Como já português é? é muito diferente. Então, é um polo atrativo Portugal para portugueses, sim, porque é mais barato? Não, minha gente. Hum. Porque, antes de mais nada, existe o facilitador do idioma. Então, a tendência é que você consiga chegar muito mais rapidamente a uma atuação na profissão que você deseja, Hum. antes do que em outros países. Então, imagine que você é fotógrafo e vai trabalhar em Portugal. Aham. Imagine que você é filmmaker ou que você é um influencer Isso. digital e vai atuar em Portugal. Então, a fila que você tem que andar, e eu conversei uma vez com um cientista político, que é muito interessante, a fila que você vai percorrer para chegar no topo do sucesso, se Vai você ser fala o mesmo idioma, é vai ser menor. menor. Então, se você vai para outro país, você é um excelente fotógrafo. Não, excelente não, porque excelente qualquer coisa, você vai se dar bem em qualquer lugar, tá? Esse é um Aham. destaque. Se você é excepcional, fica tranquilo. Inclusive, existem vistos, tá? Para profissionais excepcionais, E mas é fica para outro outro. podcast. Eita, tem muito podcast pra gente gravar. Existe visto para profissionais excepcionais. Então, alguns países são atrativos, eles querem essa diversidade. Mas vamos voltar para o processo de você é médico, dentista e etc. E você deseja atuar naquele país, identifica no teu planejamento quais são os requisitos e já vai desenvolvendo eles. Trabalho na gastronomia, então, e quero ir morar na Alemanha. Poxa, mas a Alemanha é polo da Gastronômico, gastronomia? né? Tem certeza que é a Alemanha? Por que não pensar em um destino talvez mais próximo da profissão que você deseja? Uhum. André, não faz diferença, eu quero a Alemanha porque é meu sonho de infância. Então, aí você escolhe a Alemanha. Então, no planejamento financeiro, tudo isso vai fazer diferença. Por quê? Porque no planejamento financeiro, a gente começa, para onde você quer ir? Uhum. Isso faz diferença. O que você quer fazer? Como você quer morar? Você está disposto a abrir mão de quê? Do seu conforto atual para viver em um país diferente e reiniciar a tua trajetória. Que não é do zero, mas é quase. Aham. Então, é importante no teu planejamento financeiro você identificar do que você está disposto a abrir mão. Porque o nômade digital, que tem esse sangue cigano na veia, normalmente ele está disposto a abrir mão de muita coisa. Que é muito típico das pessoas que se movem. Então, elas têm poucos pertences já no seu país de origem. Elas já não têm muita bagagem. Aham. Então, elas já estão mais disponíveis a viver em locais menores, a viver em locais compartilhados, e compartilhados com estranhos, né? Isso. Compartilhado com a família. Aham. Então, tem todos esses pontos. Mas sim, o terceiro ponto, porque cartinha, planejamento. E o planejamento a gente desdobra em muitos pontos, desde planejamento financeiro a o que você deseja. Ter uma experiência para voltar. Então, Passar um ano sabático, né? e eu nem chamo de e ano sabático seria aquele temporário, mas Aham. eu digo assim, Lima,
onde é que a produção audiovisual é incrível no mundo? Aí você vai me dizer, André, Estados Unidos, sem dúvidas. Eles são pioneiros. Inclusive, o nosso processo é muito americanizado do marketing, da comunicação. Isso. Seria lá. Eu quero passar 5 anos lá, ficando incrível lá, para voltar para o Brasil e ser aqui mais incrível ainda. Então, existe esse planejamento também. Então, você não está abrindo mão de nada, porque o que você está desejando fazer lá é criar essa rota para voltar para o Brasil e ter uma atuação incrível aqui. Sei. Então, também faz parte do seu planejamento naquela abertura de abas de planejamento financeiro, planejamento de vida e etc. Não, André, eu quero ser cidadão italiano. Então, para ser cidadão italiano, o mínimo de tempo em projetos são X anos. Está disposto? Estou disposto. Então, tudo isso conta no teu processo de planejamento. Entendi. E aí, uma coisa que você falou lá atrás, e eu vou trazer um pouquinho aqui, quando você fala, se eu não me engano, internacionalização da profissão, de negócios. Então, Pode ser assim, da profissão também. Tá. Então, fala um pouquinho assim, porque você deu uma pincelada rápida e me gerou essa curiosidade lá. Mas como seria essa coisa da internacionalização na prática, assim, o que é mais fácil, quais os países Eu vou pegar um gancho maravilhoso que você me deu, tá? Tá. O que é mais fácil não funciona. Tem. E por quê? Porque é importante que a gente entenda que sair de um país para o outro é burocrático. Já é burocrático de qualquer forma. Aí sim, tanto faz se você tem muito dinheiro. Não, tanto faz não, né? Tem uns vistos Visa Gold que com dinheiro... Mas ainda assim é muito burocrático. Entendi. Então a burocracia, ela está na vivência de quem deseja sair do seu país de origem. A burocracia faz todo sentido. Então, nunca vai ter o que é mais fácil. Porque senão você vai se frustrar. Sei. Então, vamos lá. A cada ano você tem que renovar a sua autorização de permanência no país. Então, se já é complexo abrir uma empresa no teu próprio país, manter todas as questões contábeis, tributárias, jurídicas, lá fora imagine que você está indo para um país com outra cultura, outra legislação. Então, já é complexo de qualquer forma. Mas também para os negócios, a primeira pergunta é, mas qual é o objetivo? Por que você está querendo internacionalizar a sua carreira? Estou querendo internacionalizar a minha carreira porque eu identifiquei que tem um mercado consumidor para o meu produto no país que eu pesquisei de destino e é interessante. Tá, quem fez essa pesquisa? Qual é a sua expectativa? Então, tem todo um processo. Da minha cabeça. Exatamente. Para poder você não se frustrar com o resultado. Porque muitos profissionais saem do Brasil para qualquer lugar do mundo com expectativa muito elevada, porque assistiram alguns vídeos e não fizeram pesquisas sérias e não contrataram pessoas que estão no local. Vi no YouTube ali, uns canais bem massa, né? Mas que é bacana. E assim, eu acho de verdade que o YouTube é hoje uma grande fonte de referência, tá? Eu não acho que todo mundo tem condições de pagar consultoria para monitoramento e nem todo mundo está disposto a. Então, tem esses dois públicos. Para quem está disposto a pagar consultoria para te auxiliar, é muito bacana. Eu costumo dizer que personal trainer faz você treinar, minha gente. Mas você já sabe como é treinar. Você contrata o personal trainer para ele te dar aquele estímulo. Para ele estar ali no teu... O personal trainer vai pegar no meu pé agora. Mas ele pega no teu pé. Não, ele te corrige tua postura, etc. Ele não deixa você com preguiça, né? Ficar ali, né? Então, o consultor de imigração, ele vai ser essa pessoa que vai te acompanhar, mas o trabalho é seu. O personal trainer não malha por você. Eu adoraria, tá, minha gente? O personal trainer que malhasse e eu ficasse em casa só vendo ele malhar. Então, o consultor de imigração, ele não vai migrar por você, mas ele vai te auxiliar na jornada. Então, para a internacionalização de negócios, é o mesmo formato. Se você deseja estruturar bem estruturado, é bom pesquisa de mercado. É super importante que você faça uma pesquisa de mercado para que você ajuste as expectativas. Lembrando sempre que o mundo está cada vez mais veloz em suas mudanças de mercado. Então, o dólar, ora está muito alto, ora está muito baixo. Determinado serviço está em alta, depois está em baixa porque saturou, não necessariamente porque o serviço está em baixa. Hoje cada vez mais rápido isso, né? Então, cada vez mais rápido. Então, é super importante esse processo. E, às vezes, existem profissionais que desejam internacionalizar a carreira ou a empresa só por ego ou por status.
Digo, então, minha gente, já tem coworking em todos os lugares do mundo, tá? Você pode Aluga o fazer endereço isso. e coloca aí no site, não corre o risco, não vai morar. Coloca lá, digo, tem sede em Taiwan e tudo certo. Se for só ego, pelo Se amor de for. Deus, não. É, Mas a ideia é é bem que, mais fácil né? assim, né? Mas a ideia é que, se for um projeto de internacionalização do seu negócio, da sua profissão, que você leve ainda mais a sério o processo de planejamento. Vai ser ainda maior do que. Por quê? Porque se você tem um negócio aqui no Brasil e você se dedica 10 horas, você tem que entender que quando você internacionaliza esse negócio, você vai ter que se dedicar 14. Uhum. Por quê? Por causa do fuso, porque você tem que entender a cultura. Lembrando sempre que se você está indo levar o seu negócio ou a sua profissão para o outro país, você não está levando o seu país. Você vai ter que se ajustar a para onde você está indo. Aos costumes, à Olha legislação, só, eu toda. costumo dizer muito, você saiu do Brasil, o Brasil estará sempre em você, mas não adianta você querer transformar a Alemanha no Brasil. Isso. Você pode querer contaminar com estímulos, com, ó, Mesclar essa cultura, né? isso, Trazer um pouco mas da sua. lembrando sempre que você tem que respeitar os donos da casa. Aham. Então, isso serve muito para os negócios. Hum. E algumas pessoas se frustram com, Quando chega nessa. por exemplo, Portugal. Hum. Ah, Portugal, eu trabalho com... Portugal é queridinho, todo mundo quer ir pra lá porque é Ai, já parecido, né? sei, vou bombar com marketing digital em Portugal. Aí você chega lá, é um mercado muito conservador. Isso. É um mercado que o processo de delivery surgiu há bem pouco tempo. Então, existia muito takeaway, que é você ir no restaurante pegar, ou você comer no restaurante. Mas o delivery, como os nossos processos aqui de iFood, e você comer em casa, bem pouco tempo. A pandemia mudou muito esse processo, também em Portugal, mas eles continuam sendo um mercado muito conservador. Então, não adianta você achar que você vai americanizar Portugal, Aham. como americanizamos o Brasil em algumas tendências de comunicação. A gente tem uma ideia assim, eu no caso, vamos falar, que, poxa, Portugal, ele é mais conservador. Eu tenho a impressão de que as redes sociais, como Instagram, essas coisas, não são tão fortes lá. Eu vou chegar na frente aqui, vou pegar minha expertise e levar para lá, mas às vezes você está no momento errado, no lugar errado, né? Porque você pode chegar com a expertise que lá eles não têm tanto, não consomem tanto essas redes sociais como a gente consome aqui, não vai ser um produto igual aqui, né? Eu costumo dizer, e talvez o comparativo faça sentido para vocês, que é o desbravador, Hum, ele trabalha mais. hum, Ele tem que estar disposto a investir mais. E ele é mais paciente até que dá certo e alguém vem e dá continuidade. uhum, Tá? E ele pode perder, inclusive, a liderança por ter desbravado. Então, o mercado digital em Portugal ainda está iniciante, digamos que não está iniciante, sim. tá? Só para que todo mundo entenda que o mercado digital em Portugal já existe. Ele não tem os mesmos moldes que funcionam no Brasil, mas por questões que a gente também pode ampliar da análise de negócio. Uma delas, e a gente estava comentando aqui no começo do podcast, aliás, antes do podcast aqui, Portugal é Pernambuco. Então, assim, são quase 11 milhões de habitantes, não são 11 milhões. Pernambuco tem um pouco mais de 9 milhões de habitantes. Então, assim, é um país que é um estado, é pequeno. É pequeno e conservador. Então, Lisboa, cidade, tem quase 600 mil habitantes. Não tem 1 milhão de habitantes. A grande Lisboa tem quase 3 milhões de habitantes. Então, Lisboa é do tamanho de João Pessoa. Pequenininha, menor. João Pessoa já tem 800 mil 800, habitantes. né? Então, a gente tem que entender que é um mercado que também é um mercado pequeno. Então, é diferente de você ir para um mercado gigantesco. Aqui mesmo a gente já sente diferença. Tipo, o mercado de Recife e o mercado de João Pessoa. Veja, só essa aqui lado a lado, né? A gente, não sei se você sente isso, Sim. mas eu morei lá também e com a vivência aqui, adoro João Pessoa, tudo. É uma cidade maravilhosa, queria morar lá de novo pela qualidade de vida. Eu tenho uma amiga que tem sugerido a gente começar a falar mal de João Pessoa, tá? É, Porque tá todo mundo querendo morar em João isso. Pessoa e a cidade tá ficando lotada. Então agora nós temos um propósito de De falar minha mal, gente, né? não vou Não morar em João presta. Pessoa. Ó,
Só o ano inteiro. Todo dia que eu abro o YouTube, tem uma sugestão de vídeo de pessoas falando bem de João Pessoa. A gente agora tá com a gente agora tá com uma campanha inversa. Por favor, não vão morar em João Pessoa, porque a cidade tá ficando muito cheia. Então, mas sim, a gente sente essa diferença de Pernambuco para Paraíba. Imagine daqui para Portugal, e por causa dessa referência que a gente estava falando antes. O nosso mercado de comunicação, inclusive comunicação digital, e essa não é a minha especialidade, tá? Isso é de curiosa, é americanizado. Então é diferente. E Portugal não é americanizado. E eu acho que essa barreira do americanizado cada vez está diminuindo para a gente, né? Sim. Porque vai acontecendo lá há pouco tempo, chega aqui. E muitas vezes nos outros países não tem essa... E está acontecendo lá também. Sim. Tá? Lá também está acontecendo. Lá é um destino muito desejado hoje por americanos. É? É. Não sabia, não. Tá? Portugal tem sido... E agora, em breve, os portugueses vão dizer, vamos começar a falar mal de Portugal. Por quê? Porque tem sido um país muito desejado por outras nacionalidades, inclusive americanos, por causa do clima. Então, o clima em Portugal é muito agradável para o restante do mundo. Não é tão quente, não é tão frio. Geograficamente é muito bem posicionado. De lá também você consegue ir para vários países da Europa. Vários países da Europa. Portugal hoje em dia é a queridinha do mundo? Seria isso, mais ou menos? Está. Ele está o queridinho do mundo hoje, inclusive porque ele tem esses projetos de inovação também muito ativos. Tem muito projeto de startups que funciona em Portugal. Existe um projeto do governo português de criar a nova região, que vai ser o Vale do Silício. Então, só que aí existem desafios em Portugal. Então, embora existam esses pontos muito positivos, então, por exemplo, a temperatura, o clima é muito atrativo para essas nacionalidades, mas o idioma é uma barreira. E aí, no efeito inverso, não é fácil aprender português. Isso. Então, a gente acha que é fácil. Não é. Então, tanto é que não é um destino muito procurado também pela questão geográfica, mas por refugiados. Por quê? Porque, via de regra, se o refugiado, que aí é outra categoria de pessoas que saem do seu país de destino, que a gente não pode confundir, tá? O refugiado não é um imigrante, ele foi obrigado a deixar o país por motivações de ordem política ou de conflito, mas os países de idiomas mais difíceis, eles não são muito buscados por refugiados por uma questão óbvia, porque se eu tiver que aprender inglês, o meu leque de opções de atuação vai diminuir e o tempo também até que não, inglês vai aumentar e se eu tiver que aprender português vai diminuir, né? Então, é o contrário. Além disso, existem outros desafios que é um dos salários mínimos mais baixos da Europa, não é o mais baixo, tá? Depois vocês dão um Google aí na lista, mas não é o mais baixo, é um dos mais baixos. E o custo de vida está ficando muito elevado por causa dessas entradas. Então, existe hoje também, é um assunto que está bem recorrente em Portugal, é o drama da habitação, porque o estudante brasileiro que antes ia fazer mestrado, conseguia encontrar um apartamento T0 ou T1, que é a nomenclatura de lá, por um valor possível, e hoje em dia está ficando praticamente inviável por causa das questões de habitação. Airbnbização, adaptando o termo, também, né? Tem isso porque aí que... os proprietários começaram a identificar que podem ganhar mais dinheiro fazendo outras operações que não esse aluguel de curta temporada, porque eu estou dizendo de curta porque 6 meses ou 1 ano e etc. Então, mas Portugal sim está um queridinho por causa desses pontos. Então, para algumas empresas, e aí a gente retomando o ponto de internacionalização, tem sido também um país buscado porque o custo de mão de obra é menor do que os dos outros países. Então, você, em Portugal, consegue diminuir o teu custo operacional permanente e te dá a possibilidade de atuação em toda a União Europeia. Tá? Então, para quem está o suficientemente organizado, é realmente uma porta de entrada interessante. Entendi. Para quem acha que basta ir para Portugal e Portugal será uma porta de entrada interessante, não. Aí vai se frustrar e volta falando mal do país. Eu fico indignada com quem fica falando mal de Portugal, porque o projeto deu errado lá. Porque, invariavelmente, eu não estou dizendo que é uma regra, mas invariavelmente são pessoas que não planejaram da forma adequada. Entendi.
ou subdimensionaram ou supervalorizaram o próprio trabalho Sim. e o próprio produto, sem fazer esses estudos de o que é o país, o que é que o país deseja, porque é muito fácil escrever um livro, tá, Lima? Uhum. Super simples. Difícil é fazer alguém comprar e mais, mesmo que ele não compre, fazer ler. Aham. Porque tem livro que você compra e não lê. Isso. Então, escrever é fácil, mas fazer alguém se interessar por ler. Então, levar o teu produto ou o teu serviço para Portugal é fácil. Aham. Fazer com que alguém queira, deseje, compre o seu produto, Aí sim. é outro problema. E aí você não pode levar o que você acha que eles precisam. Uhum. Você tem que levar o que eles já querem. Uhum. Porque senão você vai ter que ter uma força de trabalho e financeira incrível para mudar uma cultura de um país. Olha só. Ó, só isso, besteira. Só. Então, assim, o desbravador, de novo, a palavra que trava a língua, Aham. ele tem essa missão, que talvez é uma missão interessante e E que muitas vezes importante. não tá no time, né? Não adianta. Exatamente. Mas se ele estiver disposto, bacana. Ele pode não ter que julgo. segurar muitos anos ali até aquilo. Existe uma historinha de duas pessoas que foram visitar um país e que todo mundo andava descalço. Aham. E um voltou dizendo, é um país cheio oportunidade, de né? oportunidades porque todo mundo anda descalço. E o outro disse, não adianta, lá vai ser um fracasso porque todo mundo anda descalço. Então, Aham. assim, tem também essa análise que tem que ser feita para o processo de internacionalização. Mas é um processo desafiador, mas está cada vez menos desafiador. Por quê? Porque as regras, elas estão muito internacionalizadas, tá? Uhum. Compliance é compliance no mundo inteiro. Hum. Proteção de dados é proteção de dados no mundo inteiro. Porque o comércio transfronteiriço, bonito, né, essa palavra? Bonito. Possibilitou isso. Então, hoje nós temos realmente troca de mercadorias entre todos os países do mundo e, consequentemente, essa troca de mercadoria se transforma em troca de serviços também. Uhum. E aí de serviços que vão no processo da cadeia produtiva de ponta a ponta. Da produção à comunicação para a venda. Uhum. Então, o processo de criar site, mas mesmo que seja um site que não seja para consumo do consumidor final, mas é um site, por exemplo, eu preciso de um insumo da China. Uhum. Só que a China deseja vender esse insumo para o Brasil. Então, com certeza, eu vou precisar de alguém que produza esse site, que seja brasileiro, que entenda o mercado brasileiro para desenvolver o meu site da minha empresa da China. Isso. Então, esses serviços, eles são hoje necessários nesse processo de internacionalização. Só que lembre, é tão específico que você vai ter que fazer uma tarefinha de casa para encontrar esse cliente que está na China e precisa de um desenvolvedor de site no Brasil. Mas é possível sim e está ficando cada vez mais fácil porque você encontra esses processos de comunicação cada vez mais rápido na internet. Então, está realmente melhorando. Estamos ficando praticamente um mundo só. Certo. Nosso tempo está chegando ao fim. Não acredito. Eu tenho algumas perguntinhas para fazer. Tenho algumas perguntas para fazer antes de finalizar, mas já passou do tempo. Aí eu vou tentar. Já acabou o tempo, meu Acabou Deus. o tempo, passamos do tempo um pouquinho ali. O teu serviço, hoje em dia, quem quiser, como é que faz para te encontrar? E o que trata um pouquinho dele? A gente falou aqui, mas como é essa parte de imigração? Busca lá no Instagram Cidadão Global, tá? E você vai buscar várias informações. Tem também o site. cidadãoglobal.net, a gente pode deixar na descrição. Mas resume um pouquinho o que é que você faz, né? O que a gente faz, e a gente tem um slogan que resume bem o que a gente faz. A gente busca fazer com que a sua imigração ou internacionalização seja mais leve e feliz. E por que a gente coloca feliz? Que é um processo, uma questão bem subjetiva, né? Mas a gente quer trazer a leveza. E a leveza no sentido de você entender o desafio que você está disposto a enfrentar. Então, a gente auxilia. Não temos psicólogos, tá, no processo, infelizmente, mas quem sabe daqui a pouco, porque é um processo bem de psicologia humana. Mas a gente auxilia de ponta a ponta o processo, para que você transforme essa tua experiência de imigrar, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, individual ou família, por exemplo, a família de Lima, a esposa e a filhinha, querendo nômade digital, a gente te ajuda a fazer esse planejamento. Sim. Ajuda a fazer o plano de negócios. Documentação, essas coisas. Assessora na documentação. Sim. Te auxilia a fazer
o planejamento financeiro. Então, a gente caminha por todo esse processo documental, tanto no Brasil quanto em Portugal. Ressaltando que o processo de imigrar, internacionalizar, tem muito da atuação da pessoa e do dono do negócio. Então, a gente trabalha com consultoria e assessoria, que é esse processo de estar um pouco mais presente do teu lado. Certo. Então, num resumo bem rápido, é isso que a gente faz. Tá bom. Eu queria agradecer. A gente tinha, se for conversar aqui, umas 5 horas claro, de podcast, com porque certeza. tem muita coisa aí que a gente... Mas fica para próximos episódios, né? Acontecerá. A gente Quem faz sabe por lá. temas. Vamos Quem fazer um sabe lá em Vamos Portugal. embora. Obrigadão, André. Foi um Obrigada, prazer, querido. tá Foi bom? ótimo. Obrigada, E viu? a gente Chamo sempre, adoro. se vê pelo mundo. Joia.